E finalmente chegamos aos mais de 10 mil reais investidos após um período aí de muito esforço e consistência para estar aportando todos os meses nos fundos imobiliários, ações e demais ativos aqui na carteira do canal. Atualmente o valor investido da carteira está em 10.923,62, porém a gente pode ver aqui que com as desvalorizações tanto de ações quanto fundos imobiliários, principalmente, o patrimônio real se encontra hoje em 10.572,93. Aqui nós temos a média de proventos recebidos, 369,20 nos últimos 12 meses, e aqui uma possível rentabilidade da carteira do canal. Então, por ter um curto período ainda, a carteira ter aproximadamente um ano, a rentabilidade aqui está ok, mas se comparado com uma renda fixa, atualmente com a taxa de juros mais elevada, realmente está um pouco aquém do que deveria. Porém, se olharmos o cenário atualmente que é de queda, em virtude dessa própria taxa mais alta de juros, para mim está uma rentabilidade ok, considerando o tempo da carteira e também os poucos ativos que nós temos ali na carteira. Uma variação atualmente aqui negativa de 3,21%. Fiz um aporte agora, hoje, no valor de R$1.000, então eu estou buscando cada vez mais aportar por volta de R$1.000 por mês. E até quero explicar aqui no vídeo uma parte interessante que para mim eu estou fazendo recentemente e está acelerando aí o meu crescimento de patrimônio. Como vocês podem ver aqui na evolução do patrimônio, eu sempre gosto de explicar esse salto que aconteceu bem grande aqui, de agosto desse ano para setembro, certo? Eu fui do patrimônio de 4.722 para 8.905. Foi um bom valor aplicado aqui, porque eu recebi uma participação aqui de resultados da empresa em que eu trabalho. Então, tem algumas empresas que distribuem aquelas participações nos lucros e eu trabalho numa empresa que paga esses rendimentos e sem demora já apliquei uma boa parte aqui no que eu acredito ser o pilar aqui da minha liberdade financeira principal e que vai me trazer uma liberdade que de outra forma acredito que eu não conseguiria. Estou muito feliz em ter atingido esse patrimônio aqui. É uma conquista realmente quando a gente chega nos 10 mil reais. Eu cansei de olhar vídeos aqui no YouTube quando alguns colegas investidores e que compartilhavam suas rotinas, seus desafios de investidor aqui e chegaram nos 10 mil reais, foi algo que me brilhava os olhos, era muito interessante. Cara, quando é que eu vou chegar nos 10 mil reais investidos? Para quem investe ali seus 500, 300, 200 reais por mês, parece que vai demorar uma eternidade, mas inclusive o que eu vou falar aqui no vídeo também agora é como eu aumentei meu aporte para mais de R$1.000, para aproximadamente R$1.000 por mês, é algo que tu vai descobrindo ao longo do tempo e tu, naturalmente, quando a gente está imbuído nessa missão de querer construir uma máquina que vai te gerar uma renda, a gente vai dar um jeito de aumentar o nosso aporte ali, além da já famosa renda extra por meio de alguns mecanismos. E um deles que eu estou utilizando aqui, que a gente aproveita enquanto ainda consegue, é o uso do FGTS. Então, quem trabalha em carteira assinada tem o seu fundo de garantia, já conhecido. E o que eu faço? Nós temos uma modalidade que as instituições financeiras possuem de antecipação de saque aniversário. Então, eu faço um empréstimo do meu saque aniversário, então nesse momento eu consigo um valor a mais para estar aportando todos os meses. Nem sempre vai ser possível, porque dependendo do valor que entra ali mensalmente, a gente consegue muito pouco. Porém, eu juntei um pouco do meu FGTS e aí o que eu estou fazendo? Do meu bolso, realmente saem apenas R$500. Claro, eu falo apenas porque é metade do meu aporte, mas é um baita valor, né? Então, R$500 era o que eu já vinha aportando mensalmente. Porém, eu queria aumentar isso aí e o que eu fiz? Eu olhei que meu FGTS tinha um saldo interessante para não ter que tirar tudo e colocar de vez no investimento e eu conseguir aportar R$1.000 por mês, eu fui tirando uma parte dele, eu fui tirando aos poucos. Então, eu tiro ali atualmente uma média de R$450, R$440.
Por quê? Porque hoje os meus rendimentos dessa minha carteira de agora R$ 10.000 já vinham gerando ali por mês um valor para mim de 40 a R$ 50, entre 45 e R$ 50 por mês, só de proventos da minha carteira. Então, eu já estava recebendo esse valor, eu coloquei mais os 400 e pouco aí de FGTS e com o meu aporte do próprio bolso de R$ 500, eu fechei aproximadamente aí os R$ 1.000 investidos. Então, eu venho fazendo assim nos últimos 3 meses, aproximadamente, 2, 3 meses. Hoje fiz mais um aporte nessa mesma forma e está funcionando bem. Não sei até quando vai funcionar, porque o governo está com algumas medidas para que seja feito de uma forma diferente essa antecipação do saque aniversário, porém, até um alerta aqui, quando a gente tem essas janelas de oportunidades, a gente precisa aproveitar. Então, como eu acredito muito no que eu estou fazendo aqui, eu decidi por abrir mão daquele valor que a gente pode retirar do fundo e colocar aqui nos meus investimentos. Assim que eu aumentei os meus aportes mensais e é acessível para qualquer pessoa que tenha o seu FGTS ali e consiga a antecipação dele para poder estar investindo. Porém, eu deixo um aviso aqui, eu estou fazendo isso porque eu estudo bastante a parte de investimentos, já estou há algum tempo estudando, tiro de lá porque eu coloco aqui e sei que vai me dar um possível rendimento e eu vou saber da maneira que eu estou montando a minha carteira, de uma maneira que eu vou conseguir obter algum rendimento disso, tá? Se tu ainda não sabe exatamente o que fazer, pode estar aderindo também, mas não para colocar aqui numa carteira de renda variável, por exemplo. É interessante pegar esse valor e colocar, por exemplo, num tesouro direto, num CDB, em algo que vai te gerar ali um rendimento, mas dentro de uma renda fixa até que tu consiga conseguir tá aportando aqui e obtendo rentabilidade da carteira, certo? Então só um disclaimer aí, se o conhecimento ainda é pouco, ainda é baixo, é iniciante, com conhecimento raso eu não colocaria aqui já o dinheiro do FGTS na carteira. Se o meu conhecimento é um pouco mais intermediário, já conheço mais dos riscos e eu tenho essa prerrogativa de poder correr mais riscos, eu já colocaria aqui na carteira e deixaria os ativos trabalhando e gerando renda. Então, dentro da minha carteira aqui, eu fiz um rebalanceamento de porcentagens. Hoje, eu deixei aqui setado, né? Deixei como pré-definição 30% para fundos imobiliários, onde eu vou conseguir obter rendimentos mensais, que é o objetivo da carteira. 30% para ações brasileiras, onde eu também vou ter, ainda que não de forma mensal, mas vou obter alguns rendimentos ali, proventos das empresas, advindo de seu lucro. Deixei 30% também para ETFs, onde eu quero me expor ao exterior. Então, aqui, basicamente, o ETF que eu tenho é o IVVB11, para eu me expor ao mercado do exterior e obter uma boa rentabilidade na carteira. E aqui eu setei também em 10% de criptos. Atualmente, estou começando por agora, minha carteira está majoritariamente ou unicamente com Bitcoin. Então, 4,38% do meu patrimônio aqui está em Bitcoin. E para chegar aos 10%, provavelmente eu vá ampliar essa carteira mais para frente. Aqui, como eu já mostrei, teve evolução no meu patrimônio, cresceu. Aqui está vindo numa escadinha bem bacana, tá? Então, até o vídeo passado, já estava com um valor aplicado, né? No mês passado aqui de 10 mil, mas o patrimônio ainda com a desvalorização não tinha chegado. E agora chegou realmente, ainda que com uma perda ali de rentabilidade, aos R$ 10.000. Falando de ativos, rapidamente aqui, nesse mês eu fiz pequenas compras, então o primeiro aporte maior aqui que eu fiz com esses meus R$ 1.000 foi tentar chegar mais perto da minha porcentagem, então aqui estava bem abaixo a porcentagem do meu IVVB11, eu comprei mais uma cota aqui no valor de 409 aproximadamente, e hoje eu estou com um saldo de 2.459, que está representando na carteira 23%. Então, por enquanto, provavelmente no próximo aporte também, eu vou fechar aqui os 30% no IVVB11, mantendo a minha porcentagem ideal. Criptomoedas, comprei mais R$ 100 de Bitcoin, então para poder chegar aqui nos 10% também. A carteira subiu um pouquinho, estava em
aproximadamente, acho que uns 13,5%, agora já foi para 4,38%. Então, aos poucos, eu vou diversificando aqui dentro das minhas criptomoedas, por enquanto somente em Bitcoin também. Já que dentro dos fundos imobiliários eu estava com 6 ativos, agora eu fiz mais 2 aquisições de fundos imobiliários que eu já estava olhando por achar que a estratégia desses fundos imobiliários está muito bem de acordo com o que eu acredito aqui para minha carteira, que vai ser muito vantajoso no futuro. Então, as aquisições foram o KNCA11, o fundo Kinea Agro. Eu adoro os fundos do agro, para mim são bem interessantes. Eu já tenho o Vigia aqui por terem uma rentabilidade muito interessante, então pagam bons proventos e são fundos relativamente aí estáveis que acompanham um dos maiores mercados aqui no Brasil, que é o mercado do agro, né? Afinal de contas, uma boa parte do nosso PIB está relacionado ao agro, então. Sem contar que nós estamos falando de produtos que todo mundo consome, né? Que é a nossa alimentação. Então, não seria exagero dizer que 90% do que nós consumimos vem do agro, se não tudo, né? O outro fundo para mim aqui foi o GGRC11, comprei também. Coloquei na carteira por ser um fundo que eu já tinha conhecimento dele e gosto muito da forma que ele trabalha. É um fundo que relacionado também de tijolo relacionado ao setor de logística. Ele teve um desdobramento e para mim é muito interessante ter fundos de base 10 para que eu consiga estar aportando, ainda que apresente algumas dificuldades temporárias, eu consiga estar aportando, e para mim é um fundo muito interessante no sentido de rendimentos e futuro. Então, basicamente, foi esses dois fundos aqui que eu incluí na carteira. E dentro das ações, eu fiz a inclusão aqui da Leve 3, Metal Leve. Também já vim acompanhando a empresa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha lá de como analisar uma empresa. Eu fiz exatamente essa análise que eu mostrei nesse vídeo, aqui na Leve 13, para mim, bateu todos os requisitos. Para mim foi bem interessante e eu gostei, já coloquei na carteira. Já estava de olho há um tempo nela e para mim é uma boa empresa. E como já estava com um recurso escasso, eu coloquei na carteira também mais 3 cotas aqui da Lojas Renner. Para mim é uma varejista interessante, faz sentido me expor um pouco ao varejo, afinal de contas, quando a gente tem ali alguns momentos que o varejo explode ou que tem uma alta demanda ali de vendas, a gente consegue surfar nessa rentabilidade também com uma exposição considerável. Beleza? Então, basicamente o vídeo foi para contar desse momento que tá maneiro aqui, que tá jóia na carteira, de aproximadamente 10 mil reais aí investidos. É um número que eu realmente, a gente acha que vai demorar muito tempo para chegar, mas eu fui investindo por um bom tempo aí. Quando veio um valor mais considerável, eu também consegui colocar. Lembrando também que, além desse valor, eu tenho a reserva de emergência separado num tesouro direto, para quando for necessário a gente conseguir ali de resgate diário. Então não imobilize todo o seu patrimônio. Uma dica que eu posso dar é que tenha sempre uma reserva de emergência antes de partir para cá para uma carteira de investimentos. Que seja, não consigo juntar 6 meses, 12 meses. Eu também acho que se tu investe pouco vai demorar muito. Então, que deixa ali R$ 1.000, 2.000, 3.000 reais. Com certeza, se tu tem um carro, dá algum problema, tu já vai conseguir te safar dessa aí. E como eu já contei também num vídeo aqui que eu ter uma reserva de emergência me salvou, dá uma olhada aqui no canal também. E tenha sua reserva de emergência. Certo? Então, o vídeo é esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esquece de se inscrever, compartilhar com quem também é do mundo dos investimentos, adora esse ramo. Não deixa de seguir acompanhando os demais conteúdos aqui do canal. E nos vemos num próximo vídeo.